Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite. Podemos assim hoje termos um momento de comunhão diferenciado, nesses momentos de pandemia. Este é um dos pontos mais críticos hoje, né, de termos perdido muitas pessoas. E é o formato que nós podemos assim estar adorando a Deus, diferenciado. Mas eu creio que você na sua casa vai estar se inclinando, voltando e separando esse momento para poder estar cultuando a Deus e assim adorar a Ele e de bem dizer o nome dEle, que só Ele é digno de toda honra, todo poder, toda glória. Sinto saudades muito dos irmãos de estarmos aqui cultuando a Deus, nos abraçando, de estarmos assim vendo como a pessoa está. Sinto falta de você, meu irmão, você, minha irmã, seus filhos. Momentos difíceis que a gente fala assim, puxa, tivemos dificuldades, mas hoje nós vemos que a dificuldade faz falta de estar do seu lado, de podermos, como irmãos, enfrentar realmente essa pandemia. Sinto muita falta de muita gente. Espero que alguém tenha sentido falta de mim também. Eu amo a todos vocês e convido você nesse momento para poder estar se inclinando ao Senhor, estar adorando nesse momento maravilhoso. Deus abençoe. Cante comigo essas músicas. Amém? Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
está continuando, meu Pai querido, adorando ao Senhor, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso, meu Pai querido, na sua casa, meu Pai querido. Que esse irmão que está aqui, aí na sua casa, meu Pai, que o Senhor possa alcançar essas famílias, meu Pai querido, que o Senhor possa abençoá-las. Pai, eu creio que esse momento é totalmente teu, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que famílias, Pai querido, têm sofrido, Pai. Eu creio que o Senhor tem olhado para cada um deles, Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, abraçar cada um deles, Pai. Que eles possam ser alcançados pelo seu amor, Pai. Que nada venha incomodar a sua visão, Pai querido, direcionada a Ti, Pai. Que nós possamos ter o Senhor como uma luz no final do túnel, Pai querido. Que o Senhor possa nos guiar, meu Pai querido, os nossos passos. Que sim, nós possamos, Pai, enxergar somente a Ti, Pai querido. Que nada venha distanciar do Seu amor, da Sua presença. Pai, só o Senhor pode assim transformar cada vida, meu Pai querido. Só o Senhor pode direcionar a cada lar, meu Pai querido. Peço em nome do Senhor Jesus Cristo pelas nossas famílias, meu Pai. Pai, peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, pelas famílias que perderam seus entes queridos, Pai. São muitas pessoas morrendo, Pai, por essa doença. Creio, Pai querido, que tem muitas outras mais doenças que tem atingido, mas esse mal é o que tem feito cada um de nós, meu Pai, atualmente, Pai. Agradecemos por estar aqui, meu Pai querido, nesse momento, adorando ao Senhor. Agradecemos por estarmos aqui, meu Pai, ter a oportunidade de engrandecer o Teu nome, Pai. Perdoe, meu Pai querido, os nossos pecados, que nós possamos assim, meu Pai querido, viver o propósito que o Senhor tem para cada família, cada pessoa, Pai querido. Te louvo, te agradeço por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe. Uma boa noite. Graça e paz, amada igreja, aos irmãos que estão nos acompanhando nesta transmissão. Nós louvamos a Deus porque você está conosco, porque Deus tem algo para o teu coração. Então, continue conectado conosco, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus estará falando ao teu coração. Assim também como nós já louvamos, adoramos a Deus, reconhecendo o amor, a grandeza do poder de Deus sobre nós. Nesta noite nós não podemos ser diferente sem aquilo que Deus tem para nossas vidas, que é a palavra. A palavra sempre tem algo para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir, e nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é algo que não foi escrita apenas para nós sabermos, para nos trazer algum conhecimento, mas sim para nos trazer alguma experiência viva com o Deus da palavra, com o Deus Criador. E se tem algo que o homem, ou a ciência, ela não consegue voltar atrás, é que a Bíblia diz que Deus no princípio criou Deus, céus e terra. Isso é uma verdade que ninguém consegue tirar, ninguém consegue deslocar isso da realidade, porque há uma criação, há um universo, há um mundo existente que nós conhecemos e aquilo que nós não conhecemos e que com o passar dos anos, a ciência, a tecnologia vai dando a possibilidade de conhecer, mas há uma afirmação. Deus criou, no início, no princípio, criou Deus, céus e terra. E a palavra de Deus é a revelação disso para nós, para a humanidade. E nesta noite eu quero compartilhar com você que está nos acompanhando sobre o tema reconhecendo a excelência da lei de Deus. Nós devemos reconhecer a excelência da lei de Deus. E por que não te fazer essa pergunta? Você tem reconhecido a excelência da lei de Deus? Você tem meditado, refletido no valor que ela tem para a sua vida, tem para o seu coração, para a sua alma, para o seu ser, para você, homem, mulher, jovem, adolescente, porque nós precisamos dessa lei divina de Deus. E quando nós pensamos na humanidade, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós percebemos que existem leis que nos guiam, que nos dirigem. Uma sociedade, não existe uma sociedade sem lei.
ela é uma necessidade. Por quê? Porque o homem tem as suas limitações, o homem tem as suas falhas, o homem tem as suas imperfeições, e nós precisamos de leis que nos guia, que nos conduza, que nos dirige. E Deus, na sua excelência, na sua soberania, na sua grandeza, no seu amor, no seu zelo para com a sua criação, Ele estabeleceu leis para nos guiar. Eu quero pensar com vocês nesta noite no Salmo 119. É um salmo muito lindo, muito conhecido também. Alguns versículos aqui no Salmo que é bastante conhecido, mas vai além de palavras, vai além de apenas saber, ter conhecimento. Há uma necessidade de nós vivermos o que esse salmo diz para nós. E esse salmo é o maior capítulo da Bíblia, né? E ao mesmo tempo, né, ele é uma instrução linda, é um poema lindo que vai nos conduzir, que vai nos revelar, que vai nos trazer a nossa consciência, o valor, a excelência dessa lei de Deus para as nossas vidas. E o primeiro versículo do Salmo, nós vamos ler até o verso 8, você pode nos acompanhar aí, aí pela sua Bíblia, pelo seu celular, tá? Ou pela leitura, apenas ouvindo o que nós vamos ler. Nos diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram, seja firme os meus passos, para que eu observe então teus preceitos. Então, não terei do que me envergonhar quando considerarem todos os seus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus juízos, cumprirei os seus decretos, não me desampares jamais. Irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, nós vamos parar por aqui, porque é um salmo muito grande, como eu disse para vocês, tá? Não dá para nós continuar lendo o salmo, apesar de que ler esse salmo já é uma grande mensagem para o nosso coração, mas eu quero pensar um pouquinho nesses primeiros versos, né, desse salmo. Quando eu olho para esse salmo, e ele foi uma das minhas meditações da semana passada, nas minhas devocionais, e eu pensando e lendo esse salmo, e refletindo naquilo que o salmista está escrevendo, o salmista está proclamando, ele está registrando, tá? Ele começa falando sobre uma base que nós vemos a humanidade correndo atrás, chamada felicidade. Todo ser humano quer ser feliz, todo ser humano quer fazer alguma coisa para se sentir feliz ou para alcançar esse estágio chamado felicidade, ou esse momento, uma vez que a gente entende que a felicidade, ela não está baseada naquilo que a gente pode conseguir, mas sim naquilo que está dentro de nós, de como nós percebemos, como nós convivemos e vivemos diante das circunstâncias. Mas ele começa dizendo assim: bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, ou seja, felizes são aqueles que são irrepreensíveis no caminho de Deus, que anda na lei de Deus, que vive pela lei de Deus. A felicidade, ela está baseada em nós reconhecermos a soberania de Deus, de nós andarmos segundo a lei de Deus, de nós vivermos segundo o padrão estabelecido de lei, da lei de Deus. E quando nós olhamos para a criação de Deus, nós podemos voltar lá no Gênesis, quando Deus cria o primeiro homem, Deus estabeleceu ali leis, Deus estabeleceu uma regra para Adão, para Eva, dizendo: olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que vocês comerem dela, certamente
vocês irão morrer. Então Deus estabeleceu um padrão para o homem de liberdade, mas também de limite, de obediência. E esse padrão da lei de Deus, ele vem sendo escrito no decorrer da história da humanidade, e nós vemos isso com Moisés, quando Deus estabelece para o povo de Israel leis que irão guiar, que irão conduzir o povo de Israel ali para entrar na terra prometida, para que eles pudessem viver segundo o padrão de Deus. O verso 2 também ele vai continuar dizendo assim: bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o busca de todo o coração. Ele continua trabalhando essa palavra felizes, tá? Porque bem-aventurado aqui quer dizer felizes são aqueles que guardam os estatutos, a lei de Deus e que buscam Deus de todo o coração. O homem, ele não pode apenas buscar Deus por interesse. O homem não foi criado, ou ele não será um adorador de Deus, ele não será alguém íntimo de Deus, se ele não buscar a Deus de todo o coração. E esse padrão nós vemos lá com Moisés, quando ele está escrevendo, quando ele recebe do próprio Deus os 10 mandamentos que começam ali no capítulo 20 do livro de Êxodo, mostrando sobre isso, né, que só existe um Deus, e que esse Deus deveria ser adorado, e não poderia fazer nenhuma imagem de escultura alguma, nem de nada que há no céu, na terra ou embaixo da terra, porque Deus deve ser reconhecido, Deus deve ser adorado, Deus deve ser reverenciado por todos, em todo o tempo. Ou seja, o nosso coração, ele precisa ser totalmente entregue ao Senhor. Ele deve ser totalmente, nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa vida, e tudo aquilo que nós temos. Não podemos apenas buscar por alguma parte que nós achamos que é bom e a outra que não. No verso 3, ele continua dizendo assim: não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. O homem que é feliz, o homem que busca o padrão de Deus, ele não vai andar na iniquidade. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que anda pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, tá? Ele busca no Senhor, ele busca no padrão de Deus, ele busca na lei de Deus, ele busca naquilo que Deus já escreveu, Deus já registrou, Deus já direcionou, tá? E nós temos os exemplos bíblicos, irmãos, de tantas coisas, tantas pessoas. Nós não precisamos errar para nós aprendermos de Deus. Nós apenas precisamos olhar para pessoas que erraram lá atrás e sofreram consequências dolorosas. Nós temos hoje a revelação plena de Deus. Quando nós olhamos para a carta de Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça o homem. Então nós precisamos apenas olharmos para a palavra de Deus e reconhecer na palavra de Deus a excelência da lei de Deus, o valor da lei de Deus, a perfeição com que Deus já escreveu, já registrou, para que nós possamos obedecer a lei de Deus. Então a primeira coisa que eu quero pensar e chamar a sua atenção nessa noite, porque chamou a minha atenção, é que na lei de Deus não há erro. A justiça de Deus, a retidão da lei de Deus, irmãos, ela é perfeita. Deus não tem erro na palavra de Deus. Você pode olhar, você pode crer de todo o teu coração, porque é uma verdade absoluta. A lei de Deus, ela é eterna, ela já registrou eternamente. Deus não muda no decorrer da história, conforme o homem, as coisas vão mudando. As legislações humanas que nós temos, sociais que nós temos, que nos guia, por exemplo, a lei brasileira,
né? Quando nós olhamos para a lei, nós vemos que muitas das vezes eles vão criando emenda, vão colocando algumas coisas, até mesmo para adaptar-se a algumas coisas que vão surgindo na sociedade. Mas a lei de Deus é diferente, a lei de Deus não tem adaptação, a lei de Deus não tem emenda, a lei de Deus, ela é perfeita, porque Deus, Ele é pleno, Deus é eterno, Ele não vai mudar a lei dele. A lei humana, por exemplo, as legislações nossa, não nossa porque nós somos brasileiros, mas podemos pegar também de outros países e vamos perceber também essas leis, essas mudanças nas leis deles. Tem algo que para nós, né, é marcante, porque é um diferencial muito grande. A lei de Deus, ela é plena. A lei do homem, muitas das vezes ela não é obedecida. As leis sociais, muitas vezes, nós não é obedecida. Por quê? Porque elas tendem a favorecer alguns. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma condição financeira, tem uma posição financeira. Por exemplo, nós temos vivido uns tempos atrás sobre o processo da Lava Jato. E, por exemplo, um presidente, quando ele está ali no seu ofício, sendo presidente do Brasil, ele não pode ser investigado, tem uma certa limitação a um favorecimento, alguém que tem uma posição. Às vezes a pessoa financeiramente, ela tem uma condição financeira e acontece alguma coisa, ela vai lá e paga algo para que ela seja absolvida. Mas na lei de Deus é diferente. A lei de Deus é justa, a lei de Deus é perfeita e ela não muda. Mas se tem alguma coisa, irmãos, que a gente pode tirar para a nossa vida, é que o homem só ganha quando obedece a Deus. Se você obedecer a Deus, se você obedecer à lei de Deus, você só tem a ganhar. Todo o lucro da vida humana está na obediência à lei de Deus. Se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, aprenda a obedecer à lei de Deus. Aprenda a ser guiado pela palavra de Deus, porque ela é perfeita e ela vai te guiar, como ele começa dizendo, o homem que é irrepreensível na lei de Deus, ele é feliz. O homem que busca a Deus de todo o coração, ele é feliz. Ele vai encontrar na lei de Deus aquilo que levará ele a uma prosperidade, a uma vida feliz, independente de circunstância, não estamos falando aqui que a pessoa não passa por dificuldade. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vocês vencerão. Então a lei de Deus, ela vai além daquilo que nós vemos hoje, o que nós estamos vivendo hoje. A lei de Deus é algo que transcende ao tempo, porque é eterno, né? O versículo 4, ele diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos para que as cumpramos, para que nós venhamos a cumprir à risca. Ou seja, Deus estabeleceu sua lei para que o homem obedeça. Não fuja disso, porque você só tem a perder quando você foge da lei de Deus. Você precisa aprender a viver, a obedecer à lei de Deus e ela completa. Por quê? Porque Deus, ele olha para nós, ele vê o homem inteiro. Deus, ele não julga o homem por apenas uma parte. Deus não julga o homem pela aparência. Deus, ele vai e vê o homem completamente. E Deus ensina isso para Samuel, né? Quando Samuel vai à casa de Jessé e ele tem a responsabilidade de ungir o rei de Israel, ou aquele jovem que será o rei de Israel futuramente. E quando ele chega ali e os filhos de Jessé estão à mesa e passam diante de Samuel e ele olha para o filho mais velho de Jessé e pensa logo, esse será o rei, porque ele era alto, grande, ele era um homem porte físico, forte, e logo Samuel pensou, este será o rei.
Mas o Espírito de Deus falou: não é ele. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração do ser humano. E assim Samuel aprendeu naquele momento, e que Deus não enxerga nós apenas por aparência. Deus vê o coração, Deus vê aquilo que está lá dentro de nós. Na igreja, às vezes, nós erramos. Às vezes o ser humano erra, porque achar que por fazer alguma coisa, ele vai agradar a Deus. Não, Deus não é agradado pelo que nós fazemos. Deus é agradado quando nós o amamos, quando nós o reverenciamos, quando nós obedecemos, quando nós entendemos quem Ele é e quem nós somos. Então precisamos ter cuidado quando nós olhamos para as coisas, daquilo que nós estamos fazendo, e acharmos que Deus está agradando daquilo que nós estamos fazendo. Deus, Ele agrada do homem, do ser humano, e não do que eu possa fazer. Por quê? Porque o padrão de justiça de Deus, ele é diferente do nosso. Ele é totalmente diferente. O homem busca o padrão dele naquilo que ele acha que é certo, naquilo que ele quer, naquilo que ele beneficia ele. Mas Deus é diferente. Deus não anda assim, Deus não trabalha assim, Deus não nos criou assim, Deus não estabeleceu padrão para nós acharmos se é bom ou ruim. Deus estabeleceu padrão de direção, leis que nos guia, que nos conduzem, que nos proporciona alegria, felicidade, prosperidade e eternidade ao lado dele. Toda vez que nós pecamos, nós infringimos a lei de Deus. Toda vez que nós erramos contra a perfeita lei de Deus, nós estamos infringindo essa lei de Deus. E nós precisamos voltar, o homem, para que ele volte ao padrão de Deus, precisa haver um arrependimento, precisa haver um reconhecimento do erro e voltar atrás. E aí o salmista, no verso 5, ele diz assim: tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. O salmista, ele estava desejando ardentemente a permanecer firme, que seu caminho, seus passos pudessem andar no caminho do Senhor, que ele pudesse observar a lei de Deus todos os dias. E aí no verso 6, ele vai declarar dizendo: então não terei do que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. O salmista tinha plena convicção, plena certeza de que se ele obedecesse à lei de Deus, ele não passaria vergonha, ele não se envergonharia e ele não envergonharia as pessoas. O salmista tinha consciência de que o padrão de ganho do homem está no padrão da lei de Deus, obedecendo à lei de Deus. Ele chega no verso 7 dizendo assim: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Meu irmão, meu amigo que nos ouve nesta noite, o salmista aqui, depois de ele entender que ele, obedecendo à lei de Deus, ele seria uma pessoa feliz, ele não envergonharia, ele não passaria vergonha, ele agora tem o desejo de render-se, de reverenciar, de adorar a Deus de todo o seu coração. Mas para que ele pudesse ser um verdadeiro adorador de Deus, ele entendia que ele precisaria aprender a lei de Deus. Ele precisaria conhecer os juízos de Deus registrado na palavra de Deus. E a pergunta que eu fiz logo no início: você tem reconhecido a excelência da lei de Deus? Você tem reconhecido o valor que essa lei, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada tem para mim, para você? Vale a pena você pensar, vale a pena você voltar, encontrar tempo para você ler essa lei. Leia esse salmo inteiro, como ele é maravilhoso, como ele nos ensina, como ele, o salmista aqui, ele vai valorizar, ele vai
trazer ao conhecimento o valor dessa lei, o valor do estatuto de Deus, do projeto de Deus, aqui para o padrão de Deus para o homem. Tá? Deus, irmãos, Ele é bom, Ele é misericordioso. Deus, Ele é cheio de graça. Deus, Ele é cheio de bondade. Deus, Ele é cheio de misericórdia. Mas isso não muda a justiça de Deus. Deus continua sendo justo, reto em todos os seus preceitos, ou seja, em toda a sua lei estabelecida para o homem. Então, a misericórdia de Deus nos alcança, mas a justiça de Deus julgará todos nós um dia. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta. Se você amar a lei de Deus, se você obedecer a Deus, se você obedecer a lei de Deus, se você guardá-la no seu coração, se você andar-se por ela e ser guiado por ela, haverá recompensas eternas para a sua vida. Mas se você fugir disso, haverá consequências dolorosas também para a sua vida e para a eternidade. Por isso, essa necessidade de nós voltarmos ao padrão de Deus quando nós erramos. Mas para que você compreenda se você está andando segundo o padrão de Deus, você precisa conhecer qual é o padrão de Deus para a sua vida, qual é o padrão da lei de Deus para a sua vida. O salmista diz que Ele sonda os nossos corações, que Ele nos conhece, e que Deus jamais julgará o homem pela aparência do homem. Deus julgará as nossas intenções. Deus julgará a nossa vida completa, como um todo, como um homem inteiro que somos, porque nós somos uma pessoa inteiro, nós somos um ser completo diante de Deus, capaz de reconhecer, de entender, de errar e de acertar, de obedecer e de desobedecer. Você tem consciência que você é pecador, e para você chegar até Deus, você precisa reconhecer o seu pecado, você precisa reconhecer que você é pecador, e precisa dessa graça e misericórdia de Deus o tempo todo. Eu preciso disso, você precisa disso, nós precisamos desse padrão de Deus. Nossas injustiças que nós cometemos muitas vezes, elas há uma necessidade de ser perdoada, de ser purificada, de ser tirada, limpa do nosso coração. Mas isso só acontecerá quando nós reconhecemos Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Quando nós reconhecemos que o Cristo, o Filho de Deus, Ele desceu a este mundo, Ele veio, Ele enfrentou a cruz, Ele pagou, derramou o seu próprio sangue naquela cruz, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos tirar a condenação que estava sobre nós, como Paulo diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas ele também diz que a vida, o dom gratuito de Deus é vida eterna. Você pode ter vida eterna, você pode ter o perdão dos seus pecados, você pode ter os seus pecados perdoados por Cristo Jesus, mediante você reconhecer o sacrifício de Cristo por você, você reconhecer que Cristo se deu, Ele pagou o preço pelo seu pecado, e que você precisa ter Ele como Senhor da sua vida, como aquele que vai conduzir a sua vida, que vai ser o dono da sua vida, vai dizer e você vai obedecer. Nós precisamos entender o qual valor tem as Escrituras para nós. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é o manual que eu e você precisamos conhecer e viver por Ele. Deus, Ele estabeleceu isso
Deus registrou isso para que eu e você pudéssemos entender e conhecer que Deus é Senhor das nossas vidas. Nós somos dele e vivemos por ele. Valorize a palavra de Deus, valorize o padrão de Deus, valorize o que Deus tem para a sua vida. Conheça, obedeça e viva a palavra de Deus no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Ore comigo agora, coloque a mão no teu coração aí e vamos orar. Deus eterno, Deus bendito, Tu que sondas, ó Deus, o nosso coração, que nos conhece. Pai querido, nós louvamos porque o Senhor Deus registrou para nós, nos deu gratuitamente, Senhor, o padrão de vida para que nós pudéssemos viver para glorificar o Teu nome. Pai, Tu deste o Teu único Filho, Jesus Cristo, naquela cruz para morrer no nosso lugar. E Ele foi ali, Ele pagou o preço do nosso pecado. E hoje, ó Deus, nós podemos declarar que nós somos gratos, nós amamos ao Senhor, nós somos filhos por adoção, nós o aceitamos reconhecendo que somos pecadores, merecedores, que dependemos da misericórdia e graça e perdão divino de Jesus. E hoje nós podemos entender isso, Senhor, e saber que a lei do Senhor é perfeita, a Tua lei é justa e reta. Pai, nos ensina a amar a Tua palavra, nos ensina a obedecer esta palavra, nos ensina a viver pela Tua palavra. E do outro lado, se tem alguém que ainda não tem reconhecido isso na sua vida, Pai, que esta vida reconheça, se dobre diante de Ti nesta noite, reconhecendo que o Senhor é Senhor da sua vida, que Ele está debaixo da submissão do Senhor. Nós Te adoramos e Te louvamos e Te agradecemos pelo alcance da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.